Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar a nossa prova da ESA que ocorreu hoje, no caso a prova de História. Na minha avaliação, a prova de História veio mais difícil do que nos demais anos. Nós temos uma prova que tem aprofundado ali o modo como aborda os assuntos com os alunos e além disso, nós temos também as nossas provas trazendo questões com textos maiores, diferentemente do que nós tínhamos até então, onde havia ali um pequeno trecho de um texto e já a pergunta sobre algum conceito específico, geralmente de uma linha, de uma palavra muitas vezes, porém a gente tem observado uma mudança no modo que a prova cobra o conteúdo de História, de Geografia também, Vale também destacar isso. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal e se você quer um curso focado na sua prova da ESA, conheça o Teorema Militar, o link está na descrição do nosso vídeo, vem estudar com a gente. Além disso, se você quer Geografia apenas, também temos cursos específicos de Geografia para a sua prova, embora iremos comentar aqui as questões de História do Brasil, da prova da ESA, vejamos aí. 2025, hoje é dia 28 de setembro de 2025, vamos lá. Então, em consequência dessas informações, o governo português arrendou por 3 anos, em 1502, a exploração do pau-brasil a comerciantes. Então, a exploração do pau-brasil, no contexto ali do Brasil colônia, então você tem aí uma questão sobre o Brasil colônia, tratando de conceitos específicos. Vejamos aí, o sistema estabelecido no período pré-colonial, a ideia de que a pré-colônia no Brasil se estende entre 1500 e 1530, A partir de 1530 nós temos uma colonização oficial do território do Brasil quando há um intuito, um interesse por parte da coroa portuguesa de ocupar o território brasileiro, conforme nós sabemos, Ele diz ali, através do qual estabeleceu-se o monopólio sobre a exploração do pau-brasil. Certo? O monopólio a respeito da exploração do pau-brasil por parte do governo de Portugal se deve ao conceito de estanco. Então seria aí a alternativa letra E. A ideia do estanco, a ideia da exploração do pau-brasil sendo monopólio por parte do governo de Portugal. Por isso essa é a alternativa correta. Ele diz ali, a obrigação destes era construir um forte. Veja só, isso aqui vai ser importante para as demais questões, Um forte e enviar navios que explorassem anualmente 300 léguas do litoral. Em contrapartida, tinham isenção fiscal no primeiro ano de contrato. Por que há a construção de um forte? Por conta da necessidade da defesa militar, Bom, passando a pagar 1/6 de direitos reais no segundo e 1/4 no terceiro, no caso, ano. Há indicações de que o sistema deu bons lucros a ambas as partes. Em 1503, o grupo comercial enviou uma segunda expedição exploradora, provavelmente responsável pela fundação da Feitoria de Cabo Frio, destinada à extração de pau-brasil. O sistema tal. No caso, a feitoria tem como finalidade a administração. Tudo bem? É a administração. E no caso, a feitoria é uma região no litoral com o objetivo de centralidade e administração e também um objetivo de forte, de defesa, esse ponto é importante, mas também, sobretudo, administrativo e de armazém, Por isso que a alternativa A é falsa. B, escambo. O escambo se refere à troca comercial ali entre o indígena e o português, Então é falso. O monopsônio é um termo que se refere à questão de monopólios, só que não é o caso da perspectiva do monopólio, da relação entre colono e português, E governo português. A questão aqui envolve dinâmicas econômicas mais complexas, Então por isso não seria a letra C. Sesmaria é a divisão do território feita ali por colonos já no contexto das capitanias hereditárias. Então a D é falsa, por isso a alternativa E é a correta aqui nessa nossa questão. Questão conceitual, já foi cobrada na nossa prova tanto a questão do estanco quanto a questão do escambo, Então o aluno conhece aí os conceitos, ele tende a ir bem nessa questão, Próxima questão com texto longo, com alternativas longas, conforme nós podemos bem constatar aqui na nossa
vamos aí observar, questão de número 30, né? Não é exato falar de um ciclo histórico da produção açucareira, como foi tradicional entre os historiadores. Ciclo da ideia de surgimento, ascensão e fim de uma atividade econômica, o que certamente não foi o caso do açúcar ou de outros produtos como o café. O avanço da exploração do ouro no litoral do século XVIII, aliás, do ouro no século XVIII, por exemplo, não significou o fim da economia açucareira. É mais adequado falar em conjunturas, ou seja, fases melhores ou piores, embora possamos dizer que em meados do século XIX o açúcar deixou de cumprir papel dominante na economia do país, né? Então, o texto do Boris Fausto falando aí sobre a questão dos ciclos econômicos, mas trazendo um questionamento sobre os ciclos econômicos, tá? Enfim, conforme afirmou Boris Fausto, a predominância do açúcar na economia significou a inexistência de outras atividades produtivas, né? Em especial aquelas voltadas para o mercado interno. É nesse sentido que podemos entender, por exemplo, o papel da pecuária na economia nacional. Sobre a pecuária, durante o período colonial, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta, tá? Vejamos aí, ó. Alternativa A. A coroa portuguesa buscava estimular a criação de gado em regiões próximas às áreas litorâneas? Não. O gado vai ser produzido no interior, no caso do Nordeste brasileiro, porque na zona litorânea a atividade econômica principal vai ser a cana-de-açúcar, uma região destinada ali na zona da mata, litoral do Nordeste, a cana-de-açúcar, então falso, alternativa A. B. Em todo o período colonial, a pecuária foi a atividade mais importante do território no atual estado do Rio Grande do Sul, né? O que levou ao surgimento ali de uma sociedade tipicamente pastoril verdadeiro, né? Então o Rio Grande do Sul tem uma importante atividade pastoril na produção do gado, o relevo das coxilhas, não é? Aquele relevo levemente ondulado, e também a vegetação muito importante para o consumo alimentar do gado, né? O caso da pradaria, o caso aí da gramínea, certo? Fazenda do Rio Grande do Sul, na porção mais ao sul do Rio Grande do Sul, né? A porção meridional, uma região importante para a produção pecuarista, então verdadeira B. C. Até fins do século XVIII, a principal finalidade da criação do gado bovino no sul do país foi a produção do leite. Olha, no século XVIII a gente tem a produção aurífera, tá certo? A produção aurífera aurífera na região do Minas Gerais, tal, Goiás, Minas, Mato Grosso, sobretudo Goiás, sobretudo Minas, né? E a produção do gado foi fundamental para abastecer de carne e derivados ali da produção pecuarista a região de Minas Gerais. Então, falso, alternativa C. Tá? Falso, totalmente falso, enfim, né? D. A indústria do charque desenvolveu-se lentamente no sul do país, tendo em vista a falta de maquinário necessário para a produção e a baixa demanda, é falso, né? Quadro esse que só se alteraria no século XIX. Então é falso, porque no século XVIII mesmo, na economia do ouro, você tem a produção do charque, a produção da carne, muito importante para abastecer os mercados de São Paulo e também Minas Gerais, as feiras importantes de gado que havia no norte do Paraná, no estado de São Paulo, até Minas Gerais, né? O caso de São Paulo, notável, conhecido, Sorocaba, por exemplo, então falso, alternativa D. E o desenvolvimento da pecuária no Brasil esteve sempre restrito ao sul. Não, porque nós temos uma importante produção de gado na região sul do país, né? Desculpa, no Nordeste, no litoral, no interior do Nordeste brasileiro, então falso, alternativa E, de modo que aqui B, a alternativa correta. Tá? Próxima questão, novamente texto longo, tá? A questão de número 31 trata sobre a questão da escravização, a escravidão que ocorreu no Brasil. O texto é longo, enfim, mas ele quer que nós assinalemos o que é incorreto a respeito da questão da escravidão predominante sobre os africanos em comparação com os indígenas. Vejam só. Alternativa A. Vários setores da igreja e da coroa opunham-se à escravização indígena. Ok? Fato que não ocorria em relação aos africanos. Olha, isso aqui é um tanto controverso, né? Há setores importantes dentro da igreja que se opõem sim à escravidão, certo? Mas a questão vai considerar isso como sendo verdadeiro, tudo bem? É claro, a coroa, sobretudo, tem ali grupos favoráveis à escravidão, até porque existe uma lógica econômica e mercantil do comércio de escravos, é verdade, porém, né, há essa controvérsia, eu acho que é importante nós deixarmos isso claro, né? Porque você pega os sermões do padre Antônio Vieira, por exemplo, no Brasil, você tem ali críticas bastante importantes em relação à escravidão no território brasileiro, em relação à escravização do africano também, né?
B. Agora, a B é absurda, né? Os africanos eram naturalmente predispostos ao cativeiro. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é falso, né, gente? Não tem como nós aceitarmos essa perspectiva, dizendo que os africanos eram predispostos a serem escravizados, ao cativeiro. Isso é falso, né? Não tem nem o que discutir mais sobre a alternativa B. C. As epidemias que afetaram a população indígena ao entrar em contato com o colonizador levou os senhores a considerarem arriscado o investimento na mão de obra nativa. Esse é um fato importante, né? D. O tráfico negreiro gerou um lucrativo negócio cujos rendimentos iam para a metrópole, para Portugal no caso, seja para os negociantes envolvidos, seja através do pagamento de impostos para a coroa verdadeira. Os indígenas do século masculino não estavam adaptados ao trabalho na lavoura, caracterizando assim uma barreira cultural. A questão cultural também é algo importante. Por que isso é notável? A prática da escravidão moderna, no contexto do Brasil, parte importante da prática, do modelo, etc., foi transposta da relação Europa-África para o Brasil, né? Então, já conhecia-se o modo de compra e venda de escravizados, aquela coisa, na costa africana, trazidos pelo Brasil, diferentemente. E o trabalho na lavoura, em grandes propriedades que Portugal já tinha feito, inclusive em ilhas, não é do Atlântico, por exemplo, tá? E no caso, o indígena no Brasil tem uma perspectiva cultural diferente, não é? Não há uma cultura agrícola, digamos, de plantio, de produção, plantio, colheita, etc., né? Existem muitas tribos nômades e tal, fator que dificulta muito o uso da mão de obra escravizada do indígena, por exemplo. Então, verdadeira alternativa E, de modo que a falsa, ele quer incorreta, a letra B de Bosque, tá? Na sequência, questão 32, fala, apesar da exaustividade relatada em inúmeras versões, a portuguesa e a francesa, a católica e protestante, a invasão tem muitos pontos obscuros, né? Ele vai falar sobre a questão de Villegagnon, a invasão que ocorreu no Rio de Janeiro, que é a chamada França Antártida, tá? Ou Antártica no caso. A França, ele quer a alternativa correta, a invasão à França Antártica, que vai ocorrer ali em 1555, tentativa francesa de ocupar o território na América Portuguesa, né? Ele quer que falemos sobre isso. Alternativa A, vejamos, ó. O relato localiza o contexto da fundação de Cayena. Não, a fundação de Cayena é posterior, tá? Após eles terem sido expulsos aqui do território do Maranhão, salvo engano. Então, falso, alternativa A. B. Trata-se da invasão do Maranhão. Pessoal, no Maranhão é a França equinocial, tudo bem? No caso, é o de la Toche, que é o responsável pela França equinocial. O Villegagnon é responsável, inclusive, pela tentativa de ocupar, tá certo? E o sucesso parcial em ocupar o Rio de Janeiro, tanto é que uma das ilhas ali chama Villegagnon, onde nós temos, inclusive, salvo engano, também a sede da EFON, né? Tudo bem? Escola aí que vocês devem conhecer, nem sei como escreve, tá? Exatamente, EFON, acho que é assim. Tá certo? Muito bem. Falsa AB. C. O trecho trata do corsário, né? Do Guy Torwin, sei lá, falso, tá? Trata-se de uma expedição que levou à fundação da França Antártida em 1555, empreendimento que seria desbaratado na década seguinte pelos portugueses, que levaria, em 1º de março, a necessidade da fundação ali da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A alternativa D é a correta, né, gente? Tá? Questão 30, alternativa E. O episódio em tela foi a tentativa dos franceses, comandados por Daniel de la Toche. Pessoal, Daniel de la Toche é a França equinocial lá no Maranhão, em 1612, tá? Então é falso aí. A alternativa é que ele fala ainda que é no Rio Grande do Norte, né? Falso. Alternativa correta D. Próxima. Um dos aspectos mais marcantes aqui, governo Vargas. Então a gente vê a primeira questão sobre Brasil Colônia, a segunda Brasil Colônia, a terceira Brasil Colônia e a quarta questão Brasil Colonial. Vargas aqui na próxima questão, a única questão que é sobre a República, e a última questão também tem a ver com o Brasil Colonial. Então a nossa prova da ESA basicamente cobrou de nós o conhecimento sobre o Brasil Colonial, tá? Aqui sobre o governo Vargas, de maneira geral, ele quer que nós assinalemos a correta. Olha só, alternativa A. Criou a consolidação das leis do trabalho em 1940. O fato da lei ter sido criada em 1943 faz com que os alunos fiquem questionando aqui
né, a data e tudo mais, né? Unificando a legislação trabalhista da Primeira República com a criada durante o Estado Novo, né? Garantindo direitos como salário mínimo e férias remuneradas, isso é verdadeiro, tá? Apesar da data, talvez há aqui uma elipse, né, para se referir à década de 1940, enfim, né? Tudo bem? O preciosismo da data não é algo que vai ajudar o aluno nessa questão. B. Constitui um nítido exemplo de uma ampla iniciativa que não derivou das pressões das classes sociais. Existem pressões, há greves, tá certo? Há movimentos sindicais, tá certo? No longo do Brasil da República Velha, tá? E o Vargas tem que lidar também com isso. Não é porque o Vargas chegou ao poder que as questões envolvendo greve, não somente greve, mas também envolvendo pressões de grupos trabalhistas, enfim, movimentos anarquistas, movimentos de perspectiva socialistas, etc., tudo bem, comunistas que vão ganhar força no Brasil. Então existe um debate sobre o trabalhismo forte, o Vargas absorve parte, né, do debate do trabalhismo e vai levar adiante ali a CLT, inspirada no fascismo italiano, etc., né? Olha só, C. Manteve-se inalterada durante o Estado Novo, falso, né? Falso, totalmente falso. Teve como principal característica a eliminação de qualquer forma de regulamentação do trabalho industrial, falso, né? Houve a regulamentação do trabalho através da legislação, da CLT, então não tem cabimento, né? E foi inspirado exclusivamente no modelo liberal norte-americano. Isso aqui é falso, não é no modelo liberal, não, é no modelo fascista italiano. Esse é o ponto, né? Então, falso aí na carta de lavoro, né? Alternativa E, falso, alternativa correta aqui, alternativa A. Tudo bem? Próxima e última questão, falando sobre a questão da defesa. Tudo bem? A questão da defesa do território na América Portuguesa. Tudo bem? Textos longos também, conforme nós podemos ver aqui. É um texto gigante aí do Nelson Werneck Sodré, um dos historiadores proeminentes aí da nossa história, tá? E ele quer que nós assinalemos a questão correta. O tema aqui envolve a questão da defesa, tá? O assunto é a defesa do território. Vejam só a alternativa A, as tropas de linha, não é? Também conhecidas como terços, eram comandadas por um oficial civil, escolhido pelo governador segundo prestígio e riqueza. Não, né? Não existe a questão de prestígio e riqueza. Você tem ali a disposição militar e são tropas regulares, tá? Então, falso, alternativa A, certo? E não remuneradas também é outro aspecto falso. Você tem uma milícia militar de aspecto oficial, né? Então existe remuneração, então falso, alternativa A. B. As milícias eram tropas regulares profissionais em armas, sendo na maioria das vezes compostas por mercenários estrangeiros. Não, são populações locais, sobretudo, que vão compor ali grupos de defesa no contexto do Brasil colonial, tá? C. As ordenanças eram compostas por toda a população masculina em condições físicas e idade militar, convocados ali quando necessário a assertiva verdadeira. Tudo bem? Semelhante à questão da defesa do território, como existe nos estados modernos, contemporâneos, de convocação, à medida que há necessidade de defesa, etc., né? Então, a alternativa C, correta, tá certo? A D. Em 1692, o problema aqui é a data, né? 1792, tá? Então, falsa aí, alternativa D. Falando sobre a fundação da Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, que é uma instituição que cria, o objetivo é formar oficiais de Forças Armadas, ok? É século XVIII e não século XVII, então por isso é falso, alternativa D, tá? Senão poderia ser correto, o problema é a data, um século de diferença. E as primeiras feitorias não apresentavam caráter militar. Isso é falso, né? Porque a gente falou lá, na primeira questão, né? Sei lá, a questão do forte, né? No contexto ainda da América, não, né? Do Brasil pré-colonial. Então, falso, alternativa alternativa E nesse caso. De modo, então, que a alternativa correta aqui seria justamente a alternativa C de casa. Tá certo? No mais é isso. Bons estudos, conforme sempre digo aos alunos, respeitem a geografia. Até mais. Tchau, pessoal. E venha estudar com a gente também, né? Lembrando aqui o link na descrição do nosso vídeo.